O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós ouvimos Jesus realizando 2 milagres. Ele cura a hemorroíça, a mulher que sofria de fluxo de sangue já há 12 anos, e depois ressuscita uma menina que havia morrido. Esse Evangelho nos dá a ocasião de nós lembrarmos algo que é constitutivo da nossa fé católica, que é a realidade do milagre. Vejam, meus irmãos, o milagre é algo presente na igreja desde o seu surgimento. A vida de Jesus, ela é permeada de milagres. Já inicia-se o milagre da sua concepção virginal. Depois, Jesus, no seu ministério, realiza vários e vários milagres. Muitas curas, multiplicação dos pães, ressurreição dos mortos. E o milagre maior da sua própria ressurreição. E os próprios apóstolos eram reconhecidos pelos prodígios que realizavam. Realizavam muitos milagres, muitas curas. E a igreja jamais deixou de ter presente essa realidade. Isso é muito importante para nós, porque muitas vezes a nossa fé se torna uma coisa árida, porque nós não acreditamos em palavras, nós não acreditamos em doutrinas puramente, mas nós acreditamos no Deus vivo, que é capaz de realizar prodígios neste mundo. A nossa fé, se ela se basear somente em coisas escritas, muito dificilmente ela vai ser uma coisa viva. Nós precisamos da realidade dos milagres, porque Deus assim constituiu as coisas. É evidente que hoje em dia, infelizmente, nós temos muito arraigado dentro de nós a realidade de que a ciência, ela é aquela que pode explicar todas as coisas. Então, em muitas mentalidades, inclusive cristãs católicas do nosso tempo, o milagre não tem mais lugar. Muitas pessoas começam a reinterpretar as coisas dos milagres, começam a achar, em primeiro lugar, que ou eram metáforas ou eram coisas puramente naturais que a ciência ainda não pode explicar. Então, na verdade, o que é um milagre? O milagre é uma intervenção direta de Deus na ordem normal das coisas, na ordem natural. Então, a ordem sobrenatural vem e realiza uma coisa que normalmente não acontece. E isso é um sinal claro da intervenção divina. Isso é claro, a ciência moderna, com os seus pressupostos, com a sua forma de lidar com a realidade, não pode mesmo explicar. Só que isso pode abafar a nossa visão a respeito dos milagres. Nós precisamos voltar, em primeiro lugar, a crer nos milagres e, de alguma maneira, procurar saber a respeito deles. É claro que eles não vão ser a única coisa que vai suscitar a fé em nós, mas é muito importante nós sabermos da existência dos milagres, porque isso, de certa forma, isso acende em nós algo mais vivo da nossa fé. Por exemplo, nós teremos agora, em setembro, a canonização do beato Carlo Acutis, aquele rapazinho inglês, que viveu na Itália e viveu uma vida de grande piedade. O Carlo Acutis,
não realizou em vida nenhum milagre. Mas ele realizou algo muito interessante. Como adolescente ainda, né, aos 12 anos, ele organizou toda uma pesquisa a respeito de milagres eucarísticos. E depois começou a divulgar isso em vários lugares. Então, a pesquisa que ele fez é uma pesquisa vasta, uma pesquisa imensa. E essa exposição que ele fez da sua pesquisa fez com que muitas pessoas despertassem para a fé, percebessem que Deus de fato existe, que Deus ele age neste mundo. Os milagres eucarísticos, por exemplo, são algo muito importante de nós conhecermos, porque aquilo ali reaviva a nossa fé. O que é um milagre eucarístico? Né? Só para reavivar aqui a nossa memória. Quando nós temos a Eucaristia, na Santa Missa, as espécies do pão e do vinho permanecem como eram antes da consagração. Quando o sacerdote vai e pronuncia a fórmula da consagração, as palavras da consagração, acontece o mistério da transubstanciação. Ou seja, a substância do pão e do vinho é mudada no corpo e sangue de nosso Senhor. Isso acontece realmente, mas aparentemente nós não vemos isso, porque permanecem os acidentes. O chamado milagre eucarístico é quando Deus, na sua misericórdia, permite que a aparência de pão se torne a aparência agora de carne. A aparência do vinho se torna agora a aparência de sangue. Isso aconteceu muitas vezes na história e continua acontecendo. Uma sugestão muito interessante é conhecermos o trabalho de um estudioso, um médico, psicólogo e grande estudioso católico boliviano chamado Dr. Ricardo Castañón. O Dr. Ricardo Castañón, ele era, né, um grande estudioso, mas não acreditava em Deus, era um ateu agnóstico e foi chamado a estudar um milagre eucarístico, sem saber que era um milagre eucarístico. A partir daquilo ele se converteu e se tornou um grande estudioso, começou a estudar vários milagres eucarísticos e outras realidades de milagres também. Se converteu profundamente à fé católica e se tornou um divulgador desses milagres. Isso traz um bálsamo para a nossa fé. Nós precisamos saber dessas coisas, isso ajuda muito, porque muitas vezes a nossa fé fica árida. A nossa fé, né, ela fica meio sem substância, porque nós ficamos presos só nas palavras. E esquecemos que Deus é um Deus vivo, que age neste mundo. Deus age realmente neste mundo, e os milagres continuam acontecendo. Ainda que a nossa mentalidade científica crie um bloqueio para que nós não acreditemos, para que nós sempre suspeitemos de algo a respeito dos milagres, mas eles continuam acontecendo. Vejam, Deus realiza milagres desde o início, desde quando Ele chamou o povo eleito. Por Moisés, por exemplo, quando nós lemos lá os milagres, os prodígios que Deus realizou por meio de Moisés no Egito, aquilo não são coisas simbólicas, puramente metafóricas, são realidades. É claro que Deus significa algo quando Ele realiza um milagre, quando Ele realiza um prodígio. Mas tudo aquilo é miraculoso. O Antigo Testamento está cheio de milagres. Como eu disse no início, a vida de Jesus é permeada pelos milagres. Ora, se nós acreditamos na ressurreição de Jesus verdadeiramente, nós temos que obrigatoriamente acreditar no milagre, porque a ressurreição é o maior dos milagres. Os apóstolos realizavam muitos milagres, como eu disse. Em toda a história da igreja nós temos grandes santos que realizavam milagres, os grandes taumaturgos. Se a gente pega, por exemplo, na geografia, a história de Santo Antônio de Pádua, por exemplo, um grande taumaturgo. Mas muitos podem dizer, Santo Antônio viveu lá no século XII, né? Nada do que ele fez pode ser comprovado. Mas a gente vai, né, vindo mais recentemente na história, no século XX, por exemplo, quando nós nos deparamos com a figura de um Santo Padre Pio de Pietrelcina, nós vemos que Deus quis de fato mostrar que Ele existe. A vida do Padre Pio é permeada de milagres. Aquele homem, né, viveu estigmatizado, recebeu as chagas de Cristo durante 50 anos. Ressuscitou mortos, ressuscitou muitos milagres. Então, meus irmãos, o milagre existe, ele faz parte da nossa fé. E Deus não parou de agir, Ele continua agindo. Então, faz muito bem para nós, com discernimento, obviamente, procurar conhecer algum desses milagres. A sugestão é nós começarmos pelos milagres eucarísticos, como eu disse. A pesquisa do Dr. Ricardo Castañón ajuda muito para isso. Não devemos, né, ficar aficionados nisso, obviamente. É claro que nós temos que crer na doutrina, crer naquilo que a igreja ensina. Mas o milagre faz parte disso. O milagre não é uma curiosidade da fé. Nós temos a fé
e de repente tem alguns milagres que isso dá um colorido, né? Não, isso é parte constitutiva da nossa fé. Senão, os milagres não estariam relatados no Evangelho. Senão, o milagre não estaria relatado na vida dos santos. E outra coisa interessante que nós, às vezes, não percebemos também. Para que um santo seja canonizado, mesmo para que ele seja beatificado, a igreja hoje exige que haja algum milagre comprovado que tenha sido realizado por intercessão dele. Então, isso está naquilo que é a ordem da igreja, até nos dias de hoje. Acabei de falar do Beato Carlo Acutis, um milagre que foi realizado pela intercessão dele, aconteceu aqui no Brasil. Ou seja, o milagre é uma coisa que a igreja ainda leva em conta. A igreja sempre levou em consideração. Então, nós devemos procurar saber sobre isso. Procure fazer isso. Procure conhecer mais sobre os milagres, mas dentro da perspectiva católica, dentro daquilo que a igreja nos ensina. Comece lá com a pesquisa do Dr. Castagnon sobre os milagres eucarísticos. Isso, com toda certeza, vai refrescar a nossa fé e vai nos dar certeza de que Deus existe, de que Deus é verdadeiro. Ele age, sempre agiu e continuará agindo neste mundo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. A ciência não tem todas as respostas, mas Deus é Senhor da criação. Por isso Ele pode e continuará realizando os milagres. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.